Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Como o pastor Toniel muito bem disse, eu venho da Igreja Cristã Evangélica Peniel, em Teresina. Estou aqui acompanhado de minha esposa, Caísa, nossas duas filhas, Lia e Ruth. E tem sido um prazer trazer exposição da palavra do nosso Deus. Ontem à noite, hoje pela manhã, trouxemos um estudo acerca da historicidade da Reforma Protestante. E hoje, novamente, nós daremos continuidade nesse tema, especificamente falando sobre sola gratia. Eu convido os amados irmãos para que nós abramos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Muito obrigado. Efésios, capítulo 1. Versículos de 3 a 8. Efésios 1, de 3 a 8. O título da mensagem esta noite é A Operosidade da Graça na Salvação. A operosidade da graça na salvação. Diz assim o texto, meus irmãos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, um dos pilares da Reforma Protestante foi resgatar o ensino bíblico sobre a salvação, uma vez que, pelas práticas corrompidas da instituição católica romana, com comportamentos e misticismos infundados, haviam sido afastados esses pilares do verdadeiro ensino, da verdadeira ministração, de forma que no período em que houve o estopim da reforma, não se ensinava sobre a salvação pela graça, não se ensinava sobre a redenção dos pecados através do poder de Cristo, mas como expusemos ontem e hoje pela manhã, uma série de misticismos, de práticas estranhas eram ensinadas no lugar do texto bíblico. Assim, meus irmãos, um dos pontos mais debatidos pelos reformadores foi como um homem pode ser salvo somente pela graça, ao passo que é justificado através da fé. E diante da diferença entre reformados, protestantes e católicos romanos, muitos se perguntam: será se não há espaço para a comunhão da fé e da prática? Nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, o porquê destas diferenças. Nós precisamos compreender o porquê desse distanciamento. Por que duas vertentes do cristianismo, que afirmam seguir a Bíblia, possuem um abismo tão grande entre si? Por que duas vertentes do cristianismo, que afirmam seguir o mesmo escrito, possuem esse longo abismo, possuem essa diferença tão gritante? Paulo fala aos Efésios, e lhe apresenta algumas verdades sobre o fundamento da salvação. E a partir disso nós iremos compreender o porquê deste abismo, o porquê destas diferenças que existem tão gritantes. Vamos para a exposição do texto. Ponto 1. A fonte da salvação. Ponto 1. A fonte da salvação. Por favor, igreja,
Leamos em uma única voz o versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos lá? Amém, amém. Meus irmãos, Paulo escreve aos Efésios aquilo que dentro da teologia nós costumamos chamar de hino de louvor em favor de Deus e toda a sua obra da salvação. Ele dá início utilizando o termo bendito, que só é usado em referência a Deus Pai em toda a Escritura, como sendo uma forma de introduzir louvores ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo se refere a Jesus Cristo como sendo o nosso Senhor, uma forma de exaltar a divindade de Cristo. O que nós podemos perceber aqui é que o escritor fala do amor do Pai e sobre o senhorio de Jesus Cristo em ter sido obediente até a morte de cruz. Ao mesmo tempo, ele fala sobre essas duas coisas para apontar a fonte da nossa salvação. Ele faz isso para louvar ao Senhor, uma vez que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que nos concede salvação. E é por isso que o apóstolo começa louvando a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo com este hino de louvor. É importante observar, meus irmãos, que é Deus quem nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aqui não é simplesmente qualquer bênçãos terrenas. Paulo não está dizendo que Deus é quem derrama as bênçãos, simples bênçãos terrenas sobre nós. Mas a bênção espiritual aqui é nos apresentada no sentido da própria vida espiritual. E isso encaixa muito bem com aquele texto que nós trabalhamos ontem, de Efésios capítulo 2, que nos mostra que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, através da sua graça, nos concedeu vida. É neste sentido que a bênção espiritual aqui é apontada. Cristo Jesus nos concedeu vida. E isso fica claro, meus irmãos, quando nós partimos para os versículos seguintes, onde o apóstolo Paulo vai exemplificar melhor essas bênçãos espirituais. O que fica claro aqui, meus irmãos, é como a Escritura aponta, através de um hino de louvor, como somente Deus é a nossa fonte exclusiva de salvação, através da pessoa de Cristo. Paulo não cita dentro deste hino de louvor as obras humanas. Ele não cita o próprio homem. Ele não cita outras divindades. As duas únicas pessoas citadas e engrandecidas, louvadas através deste hino, é a pessoa de Deus Pai e a pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, quando nós olhamos para a teologia católica romana, o que nós encontramos em termos de fé e de prática são coisas totalmente contraditórias ao que está nesse texto bíblico. São coisas totalmente contraditórias à Escritura. Um dos documentos mais recentes, que são os documentos do Concílio do Vaticano II, da Igreja Católica Romana, eles afirmam, por exemplo, meus irmãos, que Maria deve ser entendida como uma das participantes da economia na obra da salvação. E lá eles vão citar o porquê, no documento do Vaticano II. Algumas pessoas costumam brincar que o valor, a forma como ela é mencionada nesse texto do Vaticano, como fazendo parte da economia da salvação, poderia ser entendida até mesmo como a quarta pessoa da Trindade, o que nem faz sentido. Mas lá eles citam. Por exemplo, o artigo 55 do Vaticano II diz assim: a Sagrada Escritura do Antigo e Novo Testamento e a venerável tradição mostram de modo progressivo, mais claro,
E como nos põe diante dos olhos o papel da mãe do Salvador na economia da salvação. Os livros do Antigo Testamento descrevem a história da salvação, na qual vai se preparando lentamente a vinda de Cristo ao mundo. Esses antigos documentos, tais como são lidos na igreja, interpretado à luz da plena revelação ulterior, vão pondo cada vez mais evidência à figura desta mulher na obra da salvação. E eles finalizam dizendo: a esta luz, Maria encontra-se profeticamente delineada na promessa da vitória sobre a serpente em Gênesis 3:15. Aquilo que eu citei hoje pela manhã. Então observem, meus irmãos, o proto-evangelho, a primeira notícia do evangelho, que acontece lá em Gênesis 3:15, texto bem famoso, que vai dizer que a descendência da serpente pisará sobre a descendência da mulher, pisará sobre a cabeça da serpente. Nós sabemos muito bem que descendência é essa, que é Cristo Jesus. Mas segundo o texto do Vaticano II, essa pessoa que se sai vitoriosa sobre a cabeça da serpente não é Jesus, é Maria. Maria é a coautora da obra da salvação, segundo o Vaticano II. E quando nós não achamos, meus irmãos, que isso pode piorar, esse mesmo documento vai afirmar que pelo fato dela ser coparticipante na obra da salvação, ela é digna de culto, o chamado culto mariano. Então, segundo o Concílio do Vaticano II, no artigo 66, eles dizem assim: exaltada por graça do Senhor e colocada acima de todos os anjos e homens, Maria, que, como Mãe Santíssima de Deus, tomou parte nos mistérios de Cristo, é com razão venerada pela igreja com culto especial. E, na verdade, a Santíssima Virgem é, desde os tempos mais antigos, honrada com o título de Mãe de Deus. E sob a sua proteção, proteção de Maria, se acolhem os fiéis em todos os perigos e necessidades. Foi, sobretudo, a partir do concílio de Éfeso que o culto do povo de Deus para Maria cresceu admiravelmente, na veneração, no amor, na invocação de Maria e na imitação dela. Segundo as suas próprias palavras proféticas, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque realizou em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Então eles vão dizer, a própria Maria diz que o povo ia adorar a ela, que o povo ia cultuar a ela. Eles pegam um texto de Maria, uma fala de Maria, interpretam de um modo equivocado e juntam isso para alicerçar a ideia de que não é somente pela graça de Cristo, não é somente pelos feitos de Cristo, não é sola gratia, não é somente pela graça de Cristo, mas outras pessoas se envolvem dentro da obra da salvação. E o exemplo disso para eles é Maria, coautora da redenção. Observem, meus irmãos, que ao passo que a Escritura utiliza um hino para louvar e adorar somente a Deus Pai e a Jesus Cristo, autor da obra da salvação, o catolicismo romano vai dizer, epa, peraí, tem mais gente aí nesse meio. Não é somente Deus Pai, não é somente Jesus Cristo. Maria também está no meio. Inclusive é digna de culto. É o que é firmado nos documentos do Vaticano II. Observemos então, meus irmãos, o princípio 2, o ponto 2, para que nós possamos compreender melhor ainda aquilo que a Escritura tem a nos dizer. Ponto 2, o princípio da salvação. O princípio da salvação. Por favor, igreja, leia em uma só voz os versículos 4 e 5. Vamos lá, 4 e 5.
Amém, amém. Meus irmãos, observem como Paulo começa o texto apontando para Deus Pai, para a obra de Jesus Cristo, como sendo a fonte exclusiva da nossa salvação. O apóstolo começa o hino bendizendo a Deus Pai por meio da pessoa do Filho, onde somente eles, somente Deus, tem parte na obra da salvação. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo, afirmando que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E a palavra que ele usa aqui para escolheu, no grego, perdoem que eu não sou tão fluente na pronúncia, eklegó, significa eleger. Paulo está dizendo que Deus elegeu algumas pessoas para a sua salvação. Essas palavras, meus irmãos, são utilizadas no Novo Testamento como referência de tirar uma pessoa de um lugar e colocar em outro. É como se Paulo estivesse dizendo, Deus olhou para alguns, segundo a sua graça, e ele escolheu tirar aquelas pessoas de onde elas estavam e elegeu para colocar em outro. Essa palavra é muitas vezes utilizada na Escritura para se referir à eleição de Israel, por exemplo, ou à própria eleição do povo eterno. Essa é uma eleição, meus irmãos, que todas as vezes que a Escritura utiliza esse termo, é para fazer referência à obra de Cristo e os méritos de Cristo. É como se Paulo estivesse afirmando, Deus, pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez, não pelo que as pessoas fizeram, mas pelo que Cristo fez, retirou algumas pessoas de algum lugar e levou para um lugar de salvação. Pelos méritos de Cristo. Mas por que ou para que Deus elegeu essas pessoas? A sua eleição, meus irmãos, tem como o porquê o pecado humano, que impede o homem de se aproximar de Deus. Todas as vezes que você se perguntar, se questionar por que Deus elegeu algumas pessoas, a resposta é porque as pessoas, nós, por nossas próprias obras, não poderíamos nos achegar a Deus. De forma que Deus, antecedendo, salva-nos do nosso próprio pecado. Então, por quê? É porque nós não somos capazes de fazer algo que agrade ao Senhor. E por isso foi necessário que Ele nos elegesse para a sua salvação. E a finalidade, então, é para que o homem obtenha a salvação do Senhor e possa se apresentar santo e irrepreensível no dia do juízo. É aquilo que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Deus elegeu as pessoas segundo a graça de Cristo para que elas pudessem, no dia do juízo, se apresentar de um modo que, por si só, elas não eram capazes. Por si só, nós não somos capazes de nos tornar santos e irrepreensíveis no dia do juízo. Mas porque Ele nos elegeu para isso, então nós podemos nos apresentar no dia do juízo. Porque Deus nos elegeu para isso. Paulo ainda descreve o processo. Ele diz que Deus predestina, isso é, antes que o homem venha à existência, Deus já havia o escolhido, já havia escolhido o destino destes homens para a salvação. E após Deus ter predestinado os homens para a salvação, Ele os adota como filhos adotivos, para que eles possam receber tudo aquilo que é parte da família de Deus. Isso é a salvação eterna. Tudo isso, meus irmãos, através da obra de Cristo, segundo a vontade de Deus. O que nós observamos quando olhamos para esse texto, meus irmãos, é que Deus elege pessoas, tirando-as do lamaçal do pecado, tirando-as da morte eterna e lhes colocando na salvação. Ele faz isso através da predestinação, isso é, antes mesmo de que nós viéssemos a existir, Ele já havia nos predestinado para a sua salvação, para que nós fôssemos adotados em Cristo, para nos apresentarmos então santos e irrepreensíveis no grande dia do juízo.
Entretanto, meus irmãos, eleição, predestinação e a vontade soberana de Deus, temas que Paulo aborda aqui, foram temas centrais do combate da Reforma Protestante, em resgatar estes ensinamentos, uma vez que a Igreja Católica Romana havia abolido na prática todo e qualquer tipo de referência a estas coisas. Qual era a crença católica romana no período do estopim da Reforma, que precisava ser refutada, pois estava em total desacordo com a Escritura? É aquilo que o Concílio de Trento fez questão de se posicionar em 1545, após o estopim da Reforma. O cânone 17, por exemplo, do Concílio de Trento, eles disseram o seguinte: se alguém disse que apenas participa da graça da salvação aqueles escolhidos para a vida eterna, e que todos os demais são chamados, efetivamente o são, mas não recebem graça, pois estão predestinados ao mal pelo poder divino, seja excomungado. Para o catolicismo romano, a ideia de predestinação é algo demoníaco. Para eles, como muitos chamam, Lutero é um demônio no meio da igreja. E o ensino da eleição e da predestinação são coisas diabólicas. Imaginem se eles abrissem a Escritura e lessem um pouco do que está em Efésios. Os católicos romanos ainda rejeitam a ideia de que Deus é soberano, a ideia de que Deus tem uma vontade soberana. Já mais recentemente, em 1965, o catolicismo romano aderiu a um catecismo, que hoje é conhecido como Catecismo Romano, e no ponto 1743 eles vão dizer assim: Deus deixou o homem entregue à sua própria decisão, para que ele possa aderir livremente ao seu Criador e chegar assim à perfeição beatífica. A compreensão do catolicismo romano é que Deus escolheu que os homens pudessem ir livremente ou não a eles. Quando a gente olha para o texto de Efésios e a gente vê que os homens estão mortos em seus delitos e pecados, a imagem que me vem à mente quando eu leio o catecismo romano é a ideia de alguém que está falando com o morto e dizendo assim: ei, morto, você quer vir a mim? Ei, morto, você quer que eu te salve? Morto, você quer me pedir alguma coisa? Essa é a ideia, meus irmãos. Se Deus tivesse deixado o homem livre para escolhê-lo, porque se todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, como um morto pode caminhar em direção a Deus? Como um morto pode fazer uma escolha, uma decisão por Deus? Uma vez que essa é a nossa realidade diante do pecado. Observem que o catolicismo romano condena veementemente a eleição e predestinação como são postas pela Escritura e faz de Deus alguém sujeito à vontade de humanos mortos. Faz de Deus alguém rebaixado à vontade, à escolha de seres humanos mortos. Aqui fica claro, meus irmãos, novamente, como os romanistas se afastam da real interpretação da Escritura e como a tradição católica é infiel à Escritura, condenando aquilo que a Bíblia prega e pregando aquilo que a Escritura condena. E para que isso fique mais claro ainda, vamos adentrar no ponto 3, que nos fala sobre a operosidade da salvação. A operação da salvação, como ela é operada. Por favor, igreja, para finalizarmos, leamos o versículo 6 a 8. Vamos lá?
Amém, amém. Meus irmãos, observem como Paulo começa essa unidade rendendo louvores, um hino de louvor ao Senhor, a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo pela salvação do homem. Assim ele mostra também qual é o princípio da salvação. Deus elegeu, separou para a salvação, ele predestinou para que os homens se tornassem filhos adotivos e pudessem então se apresentar santos e irrepreensíveis no dia do juízo. Ele afirma agora, meus irmãos, que estas coisas acontecem para o louvor de sua glória. Isso é, para que ele seja glorificado e receba os méritos da salvação que ele fez, nos concedendo a salvação gratuitamente no amado que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Observem como o texto vai dizer que nele, em Cristo Jesus, os homens têm a redenção. E a palavra que Paulo utiliza aqui para redenção, meus irmãos, é diversas vezes utilizada no Novo Testamento para se referir ao fato de que Jesus libertou da ira de Deus um povo, pagando o preço no lugar dos pecadores. Então a ideia de redenção utilizada aqui por Paulo é que algumas pessoas, na verdade todos, estavam diante da ira de Deus, na mira da ira de Deus, da santa ira de Deus, da justa ira de Deus. Mas Cristo pagou o preço por alguns, por aqueles a quem ele amou na eternidade. E assim libertou o povo da ira de Deus. Através do sangue de Cristo, nós temos também o perdão dos pecados. Outro termo aqui digno de atenção, meus irmãos. Porque o termo aqui, perdão ou remissão de pecados, significa deixá-los ir como se não tivessem pecado. Então a ideia é que Cristo nos libertou, ou seja, pagou o preço para que nós fôssemos libertos da ira de Deus, e pelo seu perdão nós podemos sair da mira da ira de Deus como se nós não tivéssemos pecado. Porque todos os nossos pecados recaíram sobre Cristo através da cruz. Então a ideia aqui, meus irmãos, é de que pela libertação, pela redenção, pelo perdão de Cristo, não há qualquer cobrança, não há qualquer exigência para que os pecadores possam se achegar diante de Deus como salvos. Não nos é cobrado nada, não é feito qualquer exigência, muito menos a nossa escolha. É por isso que Paulo finaliza dizendo que isto é, segundo a riqueza da sua graça, porque é dado livremente por Cristo, sem qualquer cobrança posterior a isso. E por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo finaliza dizendo que essa graça é derramada por Deus abundantemente sobre os seus filhos, para que isso gere sabedoria, que é o conhecimento da lei de Deus, aplicado à prática. Aquilo que nós também compreendemos como piedade. E também nos é dado o entendimento, que é o conhecimento e amor da vontade de Deus. Então observem, o apóstolo Paulo começa dizendo, louvando a Deus pela nossa salvação, porque Deus é a fonte da nossa salvação, através da pessoa do Filho. Ele descreve como esse processo acontece, através da eleição e da predestinação. Deus nos separa como filhos adotivos, para sermos santos e irrepreensíveis no dia do juízo. E ele finaliza agora dizendo que a graça de Deus é derramada sobre nós, para que nós alcancemos sabedoria, ou seja, piedade, e conhecimento da vontade de Deus. Coisas que sem a graça de Cristo é impossível que nós alcancemos. Então Paulo, de um modo progressivo, mostra aqui o processo da salvação, a operosidade da graça. Deus é louvado porque é a fonte da salvação.
Ele nos salva através da eleição, nos predestinando para sermos seus filhos, para que nós possamos viver então uma vida de piedade e de conhecimento da sua vontade. Entretanto, meus irmãos, como tenho posto desde o princípio, estas são coisas que também o catolicismo romano, aquele que foi o grande inimigo da reforma protestante, são coisas que eles também se opõem. É possível observar, meus irmãos, que nos documentos católicos romanos, a teologia deles claramente rejeita essa verdade bíblica. Enquanto o texto aqui atribui a obra da salvação, a eleição e predestinação de Deus através da sua graça, pela cruz de Cristo, o catolicismo romano vai dizer uma coisa diferente, como sempre. O cânone 4, por exemplo, do Concílio de Trento sobre a salvação, eles dizem: se alguém disser que por seu livre-arbítrio o homem, movido e estimulado por Deus, nada fizer para cooperar no acompanhamento de Deus, que o estimula e que o chama, para que se disponha e se prepare para conseguir a salvação, e que dele, Deus, não se pode discordar mesmo que queira, a menos que seja um ser inanimado, e nada faça absolutamente, apenas haja como sujeito passivo, seja excomungado. Para o catolicismo romano, se você crê na predestinação e na eleição, você está se assumindo como um ser inanimado. Para o catolicismo romano, se você apenas recebe a salvação de um modo passivo, isso é, sem fazer nada, você deve ser excomungado. Porque para eles, a salvação vem através da nossa livre decisão. Nós precisamos decidir se somos salvos ou não. É aquilo que eles pregam acerca do livre-arbítrio. E eles dizem ainda que através do livre-arbítrio, como está aqui escrito, não fala minha, mas do texto, o homem deve se dispor, se preparar para poder conseguir a salvação. A ideia é essa. Tem uma certa série de televisão que eu assisti uma vez, que uma mulher ia receber uma equipe de limpeza na sua casa. Mas ela era tão metódica que o que é que ela fez? Limpou toda a casa antes, para que quando a equipe de limpeza chegasse, não visse a casa suja, mas já estivesse tudo limpo e ela não passasse vergonha. A ideia que o catolicismo romano aqui prega é algo muito semelhante. O que eles dizem é o seguinte: olha, você precisa decidir por Deus, pelo seu livre-arbítrio, você precisa escolher ser salvo, você precisa se limpar, se purificar, você precisa cooperar, para que depois de ter decidido, depois de ter se purificado, se limpado, aí você receba a graça de Deus, para então ser salvo. A ideia é essa: se salve primeiro, para que depois Deus possa te salvar. Não faz sentido. O catecismo romano ainda vai afirmar, no ponto 2002, a livre iniciativa de Deus reclama a resposta livre do homem. Porque Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com liberdade o poder de conhecer e amar. Só livremente é que a alma entra na comunhão do amor. Então, segundo o catolicismo romano, Deus fez o homem livre. Tão livre que ele pode escolher se quer ser salvo ou não por Deus. E eles ainda vão dizer, olha, é só se o homem for livre, é que de fato a alma pode entrar em comunhão com Deus. É somente através da decisão do homem. Predestinação, eleição, escolha eterna. Não, é através do livre arbítrio do homem. Então observem, meus irmãos, como eles dizem, Deus decide esperar a decisão do homem. Deus, que é tão soberano,
Deus que é o Criador de todas as coisas, o Rei do universo, a única fonte de salvação, olha para o homem e diz: eu quero te salvar, mas cabe a você vir até a mim e escolher a salvação. Isso para alguém que está morto em seus delitos e pecados. O ensino católico romano, meus irmãos, é uma total perversão daquilo que é ensinado na Escritura. É uma total perversão daquilo que a Bíblia ensina. De modo que nós cremos no catolicismo romano e na sua tradição, ou nós cremos naquilo que a Escritura ensina. Porque crer nas duas coisas é um ato impossível para o homem, uma vez que são coisas totalmente distintas e contraditórias. E por isso, meus irmãos, vamos então aplicar algumas verdades desse texto para nós nos dias de hoje. A primeira verdade é que a nossa fé parte da crença fundamental de que Deus deve ser louvado por ser a nossa fonte de salvação. A nossa fé parte da crença fundamental de que Deus deve ser louvado por ser a fonte da nossa salvação. Aquilo que o apóstolo Paulo utiliza aqui no início desse hino, para se referir a Deus, o chamando de bendito, é uma referência a tudo aquilo que Deus faz. E nisso está o fundamento da nossa adoração. Nós adoramos a Deus por tudo aquilo que Ele é e adoramos a Deus por tudo aquilo que Ele fez ou faz. Quando nós negamos que Deus é a fonte exclusiva da salvação, a consequência é de que nós passamos a ter uma fé bipartida. Nós passamos a ter fé em Deus, mas passamos a ter fé também em outras coisas. É por isso que o catolicismo romano está tão recheado de misticismo. A crença de que, além de Deus, outras coisas podem nos conceder bênçãos ou até mesmo a salvação. Isso é fruto, meus irmãos, do esquecimento da crença mais fundamental da nossa fé, de que a salvação vem somente de Deus. Se nós queremos ter uma adoração correta, se nós queremos olhar para Deus de uma forma correta, é preciso olhar a partir da ótica da Escritura, que é a sua palavra. E ela nos diz: somente Deus é a fonte da nossa salvação. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa, nenhuma intenção nossa, nenhuma boa obra ou mérito tem qualquer parte na obra da salvação, que somente Deus operou sobre nós. Uma outra verdade, meus queridos, é que somente Jesus Cristo deve ser louvado e adorado por nossa salvação, pois somente por meio dele é que ela nos é dada. Somente Jesus Cristo pode ser louvado e adorado por nossa salvação, pois é somente por meio dele que ela nos é dada. Muitas vezes, quando eu ensino acerca da importância de se ter uma confissão correta sobre Deus, muitas pessoas questionam: olha, mas é realmente importante? É tão inegociável assim ter uma confissão, compreender nos mínimos detalhes a teologia da Escritura acerca de Deus? E eu gosto de responder sempre mostrando aqui o exemplo da Igreja Católica. Uma igreja que não olhou para a Escritura no momento de produzir os seus documentos. Uma igreja que não olhou para a Bíblia e viu somente Deus como sendo o autor da nossa salvação, redigiu textos no Vaticano II, ordenando o culto a Maria. Observem, meus irmãos, quando nós esquecemos daquilo que a Escritura diz, quando nós deixamos de ter uma confissão correta, quando nós acreditamos que qualquer confissão acerca de Deus pode ser aceita, a consequência é essa. Deus deixa de ser o único adorado
em nosso meio, e a sua adoração, o seu culto passa a ser dividido com outras coisas ou pessoas. Quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos, nós vemos neste belíssimo hino que somente Cristo é o consumador da nossa salvação. Somente Ele possui os méritos da nossa salvação, pois foi Ele que foi entregue na cruz. Quando eu falo acerca disso, meus irmãos, eu não quero desprezar o grande exemplo de Maria, como sendo uma mãe na fé, como sendo alguém extremamente importante na história. Entretanto, nós precisamos fazer distinção, onde é o papel da serva de Deus e onde é a obra do Salvador. Porque, como está posto nos documentos romanos, Maria é participante da obra da salvação e por isso é digna de culto, como eles mesmos decretaram a partir do Vaticano II. A partir do momento em que nós deixamos de olhar para Jesus Cristo como sendo o exclusivo autor da nossa salvação, nós passamos a não cultuar somente a Cristo Jesus. Nós passamos a cultuar também outras pessoas e coisas. A partir do momento em que você deixa de olhar para Jesus como sendo o exclusivo autor da salvação, você deixa de cultuar somente a Ele. E você passa a cultuar outras coisas, como o catolicismo cultua Maria, como nós, mesmo não sendo católicos romanos, muitas vezes cultuamos a nós mesmos. Exaltamos a nossa vontade acima da vontade da Escritura. Exaltamos a nossa escolha acima da escolha de Deus. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós olhamos para nós como sendo pessoas tão dignas, como sendo pessoas tão exaltadas, pessoas tão santas, que nós passamos a prestar um culto também a nós mesmos. Não acendendo vela, não indo no altar como se faz dentro do catolicismo romano, não se ajoelhando diante de uma estátua de gesso ou de barro. Mas todas as vezes que nós ignoramos a revelação de Deus e nós passamos a viver em cima de nossas próprias decisões, de nossas próprias escolhas, assim como os católicos tornam Maria divina e deusa, nós tornamos a nós mesmos pequenos deuses sobre as nossas vidas. E isso acontece pelo mesmo princípio que levou os católicos romanos à queda. Nós deixamos de olhar muito para a Escritura e o que ela diz. E passamos a ser guiados por achismos, por boas intenções do coração, pelo aquilo que acreditamos que é correto. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos lembrar constantemente aquilo que a Escritura fala sobre nós, sobre Cristo, sobre como ela aponta para a obra de Cristo Jesus como sendo o nosso Salvador, e por isso somente Ele é digno de ser louvado e adorado em nosso meio. Uma outra verdade, meus queridos irmãos, é que nós podemos ser santos, irrepreensíveis, e nos apresentarmos perfeitos no dia do juízo, porque Deus nos elegeu para isso. Nós precisamos compreender como a santificação, como o se apresentar irrepreensível diante de Deus é algo impossível para nós. É algo que por nossas forças, por nossa vontade, por nossas ações, é impossível. Certamente todos nós aqui já enfrentamos diversas lutas contra o pecado, e nós sabemos como é difícil. Porque a nossa natureza pecaminosa milita contra as coisas do Espírito. Mas porque Deus nos elegeu, porque Deus nos escolheu para isso, nós podemos ter certeza de que a santificação é algo real para nós. Nós podemos ser santos, meus irmãos. Nós podemos ser irrepreensíveis. Nós podemos meditar todos os dias na lei do Senhor, amar a lei do Senhor, obedecer à lei do Senhor, porque Deus nos chamou para isso.
não pela nossa vontade, não pelos nossos méritos, não pela nossa carne, mas porque Deus nos chamou para isso. Diante disso, nós podemos ter certeza de que essa afirmação para nós é uma dose de esperança, é uma dose de grande expectativa. Uma vez que constantemente nós somos afligidos na luta contra o pecado, constantemente nós enfraquecemos, nós recaímos, nos entristecemos, porque a luta diária contra o pecado é algo extremamente difícil. Mas porque Deus nos amou e nos escolheu, ela não é impossível. Porque Deus nos chamou para isso. É para isso que Cristo nos chamou. Para no dia do juízo nos apresentarmos santos e irrepreensíveis. Por causa daquilo que Ele fez na cruz, por causa da sua obra, por causa do que Ele consumou, nós podemos nos apresentar santos diante de Deus. Esta não é uma dúvida para nós, mas é uma absoluta certeza, porque é baseada na vontade de Deus para as nossas vidas. Uma outra verdade, meus queridos irmãos, ainda extraindo do texto, é que a soberana vontade de Deus e a sua predestinação é aquilo que nos torna filhos de Deus em um mundo caído. A vontade de Deus soberana e a predestinação é aquilo que nos torna filhos de Deus em um mundo caído. Quando nós olhamos para este mundo tão vil, tão destruído, tão caído, tão mau, em que todos os dias nós nos assustamos com tamanha desgraça que se espalha por todo o mundo, tudo isso em consequência do pecado do homem. A pergunta que fica é: o homem tem salvação? Tem saída, tem resposta para todo esse mal? E aquilo que a Escritura nos mostra é que sim, não por vontade nossa, mas pelo amor de Deus em ter nos predestinado para a sua salvação. É o seu amor que nos torna filhos. E aqui nós podemos estabelecer até mesmo outra diferença entre nós e católicos romanos, porque, segundo a interpretação do Vaticano II, todos nós somos filhos de Deus, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. É por isso que quando eles vão falar sobre outras religiões, como eu citei hoje de manhã, eles vão dizer que hinduísmo, islamismo, protestantismo, que são as religiões que eles citam lá no Vaticano II, todas elas têm o raio de luz, de salvação de Deus. Porque se todos são filhos de Deus, Deus quer salvar a todos. Logo, todos podem, então, escolher a Deus. Dentro do catolicismo, no hinduísmo, no islamismo, todos possuem a salvação de Deus. E aquilo que a Escritura nos mostra que é algo contrário. Não são todos que são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas. Todos nós somos feituras de Deus. Mas filhos, somente aqueles que Deus chamou na eternidade para viver em obediência ao seu nome. Estes é que são filhos de Deus. Não todas as pessoas, não todas as religiões, mas somente aqueles que Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou para viver em obediência à sua palavra. Essa é a fonte que nos torna filhos de Deus. Essa é a fonte que nos torna amigos de Deus. Não é o suposto raio de luz que existe em todas as religiões. Não é o raio de bondade que existe na vontade de todos os homens, independente de que religiões eles estejam. Mas é somente o amor de Deus, revelado através da sua palavra. E isso nos leva a outra verdade, que é somente através da graça de Deus que nós podemos ser libertos da ira vindoura, preparada para o dia do juízo. É interessante, meus irmãos, como nós olhamos para a Escritura
E o termo que Paulo utiliza aqui para redenção, em todas as partes da Escritura que esse termo aparece, é uma referência de libertação da ira de Deus. Então, muitas vezes, nós paramos para pensar do que o homem precisa ser salvo. E, normalmente, a resposta que nós ouvimos são respostas genéricas. Não, o homem precisa ser salvo para viver uma vida boa, para viver em paz. Não, o homem precisa ser salvo das suas más escolhas, das suas más decisões e poder ter uma vida correta. Mas aquilo que a Escritura nos diz é que a libertação do homem, o homem precisa ser salvo, precisa ser liberto, é da ira vindoura de Deus. E isso, para nós, muitas vezes é algo assustador. Como assim, pastor? Aquilo que de mais temeroso que tem sobre nossas vidas é a ira do Senhor, sim. É a ira do Senhor, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou na cruz, para que ele recebesse toda ela em nosso lugar. A ira de Deus aqui, meus irmãos, que é revelado pela Escritura, não é uma ira como a humana. Não é que Deus seja mau e queira se vingar dos homens. Não é que Deus seja mau e queira torturar os homens. Mas a ira que é revelada pela Escritura como sendo a ira de Deus é a recusa em ter qualquer comunhão com o pecado. E porque Deus não quer ter comunhão com o pecado, é que a sua ira está pronta, apontada para os pecadores, para lhes lançar no fogo do inferno. E aquilo que pode nos salvar é somente a graça de Jesus Cristo. Não existe outro meio. Não existe um atalho. Não existe um purgatório, onde você vai e as pessoas vão ficar por aqui, como falamos hoje pela manhã, como era na época de Lutero. Então, logo uma moeda no fundo do cofre soa, é uma alma do purgatório que voa. Não caia nessa. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação em outra pessoa. É somente pela graça de Cristo que nós somos libertos da ira vindoura de Deus. E o mais importante é que o mesmo texto que nos fala aqui sobre a redenção nos fala sobre o perdão e a remissão. E como eu falei, a ideia de deixar alguém ir como se essa pessoa não tivesse pecado. Isso significa, meus irmãos, que a graça de Cristo não faz cobranças a nós, no sentido de ter um retorno ou de ter um pagamento. Se fosse assim, não seria graça. A graça de Cristo não exige de nós qualquer sacrifício posterior. Não existe de nós o pagamento de promessas, de oferendas e votos. Ela simplesmente nos salva e nos transforma para vivermos uma nova vida. Qualquer denominação, qualquer igreja, como é exposto através aqui dos católicos romanos, que digam que há exigências, que existem cobranças, que para você ser salvo, além da sua vontade, você precisa cooperar, você precisa se purificar, para somente depois receber a graça de Deus, seja anátema. É outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. É justamente aquilo que Paulo pregava aos Gálatas. Que muitos diziam, não, para você ser salvo tem que ser circuncidado. Não, para ser salvo você tem que guardar determinado dia. Não, para ser salvo você tem que se abster de determinado alimento. E Paulo diz, ainda que um anjo vindo do céu, ou até mesmo nós, apresentemos outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Qualquer evangelho que pregue exigências, cobranças, a nossa vontade,
o nosso favor, os nossos méritos para que sejamos salvos, este é um evangelho falsificado. E aqui eu utilizo o texto do próprio catolicismo romano, como eu citei pela manhã, em que eles vão dizer que os protestantes creem em um evangelho que é uma mera promessa de salvação. Meus irmãos, isso para mim é bom demais. Uma promessa de salvação é ótimo. Mas para eles, o evangelho verdadeiro é uma promessa de salvação para quem vai atrás, para quem se purifica, para quem se prepara para poder receber uma graça divina. Para eles, o evangelho de Cristo, em ser uma promessa de salvação para os pecadores, não é suficiente. É preciso indulgências, é preciso promessas, é preciso votos, é preciso sempre uma cobrança extra. Uma conta inesperada que está lá nas entrelinhas. Mas aquilo que a Escritura mostra, meus irmãos, é que não existe segredo. O Evangelho de Cristo é o poder para salvar todo aquele que crê. É isso. É de fato uma promessa de salvação. É de fato uma promessa. Uma promessa de graça. Porque se nós pudéssemos fazer algo, nós não precisávamos de Cristo. Se nós pudéssemos escolher, nós não precisávamos de Cristo. Se nós pudéssemos, por nossos méritos, nos preparar, nos purificar, para então sermos salvos por Deus, nós nem precisávamos de salvação. E é justamente por isso que Cristo veio. É justamente porque o Filho de Deus teve que descer do céu e abdicar de todo louvor e honra que tinha nos céus, para descer à cruz a uma morte humilhante. É justamente por isso que ele fez o que fez, porque nós não poderíamos fazer nada. Porque nós somos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. É que o único Filho de Deus, aquele que compartilha da sua essência, que estava sendo louvado, adorado, entronizado entre os anjos no céu, teve que descer e sofrer e padecer e sofrer humilhações, ter o seu corpo moído, o seu sangue derramado na cruz. Isto não é suficiente. A cruz de Cristo não basta. É preciso promessas, indulgências e coisas a mais para que nós obtenhamos a salvação. Quando nós acreditamos nestas mentiras absurdas, nós estamos dizendo: a cruz do Filho de Deus, a cruz do Cordeiro Santo, a morte humilhante, em que ele foi cuspido, onde ele foi rasgado, onde zombaram dele, isto eu não quero, eu prefiro a minha vontade, eu prefiro os meus votos, as minhas promessas, as minhas indulgências. Eu não quero a este Cristo. É isso que é ensinado pelo catolicismo. É essa mentira que é ensinada e espalhada pelo mundo. Que a cruz de Cristo não basta. É preciso sempre algo a mais. Isso nos leva a uma última verdade, meus queridos irmãos. A verdade de que toda a graça de Deus é derramada sobre nós, tem como um fim nos tornar conhecedores de Deus e piedosos. Toda a graça de Deus é derramada sobre nós e tem como fim nos tornar conhecedores de Deus e piedosos. Notem como neste texto o apóstolo Paulo vai dizer que para a glória do Senhor, de forma abundante, a sua graça foi derramada sobre nós, para que de um modo abundante nós possamos viver em toda a sabedoria e em todo o entendimento. Essa é a finalidade da obra da salvação. Porque nós, pecadores, não poderíamos dar a vida por nós mesmos, nem poderíamos fazer nada para nos salvar. Cristo Jesus então derramou a sua graça sobre nós. E a consequência disso é que nós podemos tornarmos conhecedores da vontade de Deus.
da lei de Deus e vivermos então em toda piedade. Vivermos em toda piedade. A graça de Cristo foi derramada para que nós pudéssemos abrir nossa Bíblia, a revelação de Deus, e entender como ela é a nossa regra de fé, como ela possui os mandamentos de Deus, aquilo que nos torna santos, aquilo que nos torna piedosos. E é interessante como nos nossos dias, graças à reforma protestante como providência de Deus, nós podemos ter em nossa língua a Bíblia em nossas mãos. Nós podemos ter um culto dirigido, pregado, ensinado em nossa própria língua. E tudo isso para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e vivermos de uma forma piedosa. Algo assustador que acontecia no período anterior à reforma é que somente o clero tinha acesso à Bíblia. E existiam leis, de fato, que somente o clero poderia acessar a Escritura. Até mesmo no decorrer das missas, a Escritura não era ensinada de forma clara para o povo. Porque, independentemente do lugar, a missa era feita em latim. Aí estava lá o sujeito que falava alemão, o padre pregando em latim, e ninguém entendia nada. Aí, como uma forma de pão e circo, o que eles faziam? Enchiam as igrejas de imagem de Jesus e diziam, não, os leigos vão aprender através das imagens. Quebrando a lei do Senhor, que proíbe o fazer imagem e adorar a imagem do Senhor Jesus Cristo. E a consequência disso é que naquele período as pessoas que foram suscitadas para poder trazer a língua, a Bíblia para a língua materna, e pregar e ensinar para que o povo pudesse compreender e se tornar piedoso. Sabe o que aconteceu com essas pessoas, meus irmãos? Elas foram mortas. É o exemplo de William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês. E ele dizia, o meu sonho é que toda criança do campo, ou qualquer pessoa da cidade, seja capaz de conhecer a Deus através da sua língua. Consequência é que ele foi queimado vivo em praça pública e condenado como herege. E as pessoas o viam queimar e aplaudiam, porque um herege foi queimado. Aquele que ousou trazer a Bíblia para a língua do povo. Percebam, meus irmãos, como a intenção do catolicismo romano sempre foi de esconder as maravilhosas verdades de Deus que estão postas na Escritura. E hoje, de um modo inevitável, que todo mundo tem acesso à Escritura, eles não mais proíbem as pessoas de ter a Escritura em casa. Mas eles desestimulam. E, acima de qualquer coisa, eles ensinam falsas interpretações sobre o texto bíblico. Algo totalmente contrário àquilo que nós aprendemos aqui. A vontade do Senhor é que todo homem receba sabedoria, isso é, conhecimento da sua vontade, conhecimento da sua revelação, conhecimento da sua lei, da Escritura, para que possa viver de forma piedosa. É por isso que a graça de Cristo foi derramada sobre nós, para que nós possamos abrir nossas Bíblias, conhecer a lei do Senhor, conhecer a sua vontade e viver de acordo com ela. Vivermos em separação ao mundo, vivermos em separação aos ímpios, vivermos de um modo contrário que as pessoas impiedosas vivem. Viver para a glória do Senhor, obedecendo a sua lei, obedecendo a sua vontade, conhecendo a sua lei, a sua Escritura, os seus mandamentos, e assim vivendo de um modo santo, que é o modo para o qual Ele nos chamou, para sermos santos e irrepreensíveis no dia do juízo. E para que nós possamos então nos apresentar santos e irrepreensíveis, é que a graça de Cristo é derramada sobre nossas vidas todos os dias, para que nós possamos viver em obediência à lei do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo então nos abençoe, meus irmãos, nos dando o entendimento
nos dando iluminação sobre a sua palavra, para que nós possamos viver de acordo com ela, em obediência aos seus mandamentos, em acordo com a santa lei de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento.